Ué, Posso apagar a luz aqui no quarto? pode? Não tá aparecendo você mesmo? Tá bom. Via Láctea. Hoje, na nossa apresentação de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a Via Láctea, onde a gente mora, no caso, né? A nossa moradia. Elaborada por Pedro Henrique e Nicolas. É que eu não esqueci de colocar, vocês estão no ar. O que é? A Via Láctea é uma galáxia espiral da qual o sistema solar faz parte. Vista da Terra, aparece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera celeste, recorta- recortada por nuvens moleculares que conferem intricando o espectro irregular recortado. Então, tipo assim, quando a gente vê aquela imagem de Via Láctea, não é necessariamente a nossa Via Láctea, porque é impossível a gente ver um lugar que a gente está, né? A gente está parado. Então a gente pega uma outra galáxia que seja parecida com a nossa galáxia e faz de conta que é a nossa galáxia, né? A Via Láctea, no caso. Como surgiu? Pode ir, Elisa. Bom, uma das principais hipóteses que cientistas falaram foi que a Via Láctea ela nasceu logo após o Big Bang, que foi uma nuvem de hidrogênio e de hélio e poeira cósmica, né? E com o passar do tempo, essas nuvens teriam se dividido em várias outras nuvens, que se desenvolveriam independentemente, dando a origem às galáxias. Então, a Via Láctea, ela não é só a única, não é só a única galáxia que está no mundo todo. Universo. Existe mais ou menos, tipo, infinitas galáxias. As galáxias podem já estar nascendo quase agora. É, podem estar nascendo de poeiras cósmicas, supernovas, explosões de buracos negros e outras coisas. É. Sistema solar. Então a gente vai falar sobre a nossa moradia. O nosso sistema solar é, é um sistema planetário composto por uma estrela central chamada Sol. Nosso sistema solar consiste de uma estrela média que chamamos o Sol. Os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, incluindo satélite e planeta dos sistemas numerosos, cometas, asteroides, meteoroides e espaços interplanetários. Então, nosso sistema solar consiste de planetas, que são, no caso, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Que, no caso, se eu não me engano, são 8 ou 9 planetas, porque a gente está considerando Plutão. Então, inclui também satélites dos planetas, cometas, asteroides, meteoritos, espaço interplanetário, cinturão de asteroides, entre outras coisas. Um pouquinho dos planetas e das estrelas do nosso sistema solar. Eu posso começar com o Sol? Aí Pode? depois você faz o Mercúrio? Tá bom. Pode. O Sol é uma estrela central do nosso sistema solar. Todos os outros planetas anões, asteroides, cometas, poeiras cósmicas e bem todos os satélites associados a esses corpos giram ao seu redor. Esse nome que damos aos os corpos celestes que rodeiam uma estrela central nós chamamos de translação ou movimento de revolução. É um nome científico para translação, tá? Então, o que acontece? Como o Sol se originou, basicamente? Todas as estrelas se originam no que chamamos de um evento astronômico chamado nebulosa. São grandes poeiras compostas geralmente por hidrogênio e hélio, poeira cósmica. São grandes nuvens são nuvens espaciais, pensando no espacial. O que acontece? A gravidade, essas moléculas de hidrogênio e hélio vão se juntando aos poucos. A pressão vai aumentando, a gravidade vai aumentando, o calor vai aumentando. Aí nós chamamos de etapa do núcleo da estrela. O núcleo, ele principalmente vai ser composto por elementos mais pesados. Então vamos pensar na seguinte situação. O núcleo do Sol, lá quando o Sol estava se formando, era composto por hidrogênio. A pressão foi colocando, né, colocando menos espaço para essas moléculas. Então elas começaram a se juntar. Esse processo nós chamamos de fusão nuclear. Aí, essa fusão nuclear, por exemplo, eu tenho um deutério e um trítio. Os dois se juntam, formam hélio. Esse hélio é liberado em forma de energia. Mas o que agora vem a questão. Esse hélio que foi liberado tem massa menor do que o deutério e do trítio que foram juntados para formar o hélio.
Só que, como você sabe nas aulas de ciências, que nada se cria, nada se faz, tudo se transforma. Então, essa partícula que foi desperdiçada em forma de um nêutron que foi liberada em forma de energia. Então, outras moléculas absorveram a energia desse nêutron. Só que essa energia foi tanta que o elétron do átomo se desprendeu do átomo. Então, ele saiu do estado atômico e virou o que chamamos de plasma. Esse plasma é o que a gente vê, que parece fogo, mas é plasma. Algumas informações sobre o Sol. O Sol tem um diâmetro de 1.260.000 quilômetros. A temperatura na superfície é de 5.600 graus Celsius. O Sol libera energia em forma de radiação, geralmente em ondas eletromagnéticas, em radiação infravermelha, cósmica e infravermelha. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso primeiro planeta depois do Sol, que é Mercúrio. Bom, como baseado no que o Nicolas falou, o primeiro planeta a ser realizado na Via Láctea foi o Sol. E o segundo planeta, tirando o Sol, foi o Mercúrio, que é o primeiro. E ele foi o menor planeta e o mais interno planeta do Sistema Solar. E o Mercúrio, ele está orbitando o Sol a cada 87 mil dias e 969 dias. E a Posso sua falar um negócio? órbita... Oi? Posso falar uma curiosidade sobre Mercúrio? Pode? Um dia em Mercúrio é mais longo do que um ano na Terra. Verdade. Tá, pode continuar. Beleza. A sua órbita, ela tem a maior excentricidade e o seu eixo ele também apresenta a menor inclinação em relação ao plano da órbita dentro de todos os planetas do Sistema Solar. Agora a gente vai falar sobre o segundo planeta depois do Sol, que é Vênus. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando a cada 224,7 dias terrestres, recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza, Vênus. Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, que tem aí as temperaturas médias em 489 a 500 graus Celsius. Porque Mercúrio é mais próximo do que o Sol, só que é mais frio do que Vênus. Vênus, ele tem uma atmosfera muito, vamos dizer, densa. Lá, ele tem uma liberação, vamos dizer, brutal. Tipo assim, é uma liberação sem controle de metano e dióxido de carbono. Então, o que deixa ele tão quente é o efeito estufa. O efeito estufa lá é tão grande que as temperaturas lá passam de Mercúrio. A composição da atmosfera de Vênus é CH4, que é no caso o metano, CO2, que no caso o dióxido de carbono, e o SX7, que no caso é o enxofre. Não sei se é isso. Se eu errei, me desculpe, né? O enxofre é o que faz as nuvens de ácido sulfúrico na atmosfera de Vênus. Vênus é o planeta do sistema solar que tem mais vulcões. Ao todo, os cientistas já descobriram mais de 10 mil vulcões. A maioria não está em atividade sísmica, estão parados, né? Pararam as atividades tectônicas, mas ainda existem alguns vulcões na parte lá de Vênus que ainda estão em processo de erupção. Vênus é o segundo a fazer órbita solar, tem quase a mesma idade do que a Terra. O tamanho de Vênus também é muito próximo à da Terra. Curiosidade, todos os planetas do Sistema Solar giram no sistema anti-horário, que, né, como o professor explicou que no início todos, o Big Bang, as galáxias giram no sentido horário. Só que existem algumas opiniões que dizem que Vênus gira no sentido horário. A causa é desconhecida, mas a principal hipótese é que ele foi atingido por um meteoro que fez o seu plano orbital mudar, né? Agora você vai falar sobre a Terra, que é o mais fácil, né? Onde que a gente vive. Bom, a Terra ele foi o terceiro planeta mais próximo do Sol e o mais denso, e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. Bom, o planeta Terra também é conhecido por planeta Água e o corpo celeste que habitamos. Nosso planeta apresenta uma dinâmica diferenciada e diversas particularidades.
O planeta Terra possui 77% da superfície coberta de água. Bom, esse 70% ele diminuiu agora, que foi para 69%. Não é verdade, Nicolas? Que ele agora É, diminuiu para 69%. E bom, hoje em na dia a gente verdade, ainda tá aumentando, né? Por causa do efeito estufa, as geleiras estão derretendo, então vai aumentar o nível do mar. bom, a Terra, ele também foi o primeiro planeta que foi obtido vida e foi o primeiro planeta também que foi obtido água. A Terra, ela é um planeta, vamos dizer assim, um planeta perfeito. Todas as condições atmosféricas, sísmicas, geográficas, científicas, meteorológicas, todas as condições fizeram que a vida surgisse na Terra. Não tem, existem algumas teorias, né, do criacionismo, que Deus criou o ser humano, a teoria da revolução química, que os aminoácidos formaram as proteínas, que as proteínas formaram as células formaram as primeiras formas de vida. Mas a Terra é um país perfeito. Tipo assim, a temperatura, a pressão atmosférica, a água, posição geográfica, distância orbital do Sol, composição química, composição, né, da crosta, de todo o núcleo da Terra, a temperatura, tudo é perfeito na Terra. A atmosfera, o campo eletromagnético, as camadas atmosféricas, é tudo perfeito. Então, tipo assim, a gente pode dizer que talvez pode ser sido uma obra de alguma pessoa, porque, tipo assim, é muito raro, naturalmente, um planeta ter uma condição perfeita igual a Terra teve. Então, nós somos privilegiados da gente ter um planeta tão bom igual o nosso planeta Terra. E bom, ó, a Então, gente vai falar, a gente agora já passou quase o final do vídeo, a gente vai fazer um desafio, que agora todos os vídeos a gente vai fazer um desafio para os inscritos. Bom, o primeiro desafio, a gente vai fazer um desafio, mas vocês não podem pesquisar. Se ficar muito difícil, pode pesquisar. Por quanto tempo, qual é a velocidade que a Terra gira em torno do seu próprio eixo? Vamos não deixar, pode aí vocês respondem essas respostas nos pesquisar, comentários. cara, não pode pesquisar. E se alguém colocar o número exato, eu já sei que vai pesquisar, então não vou considerar. E quem conseguir acertar, tipo assim, o número muito próximo, assim eu vou dar like, porque se colocar o número exato, eu já sei que vai pesquisar. Eu vou colocar um coraçãozinho aí no comentário. Então agora a gente vai falar Marte. O nome Marte se originou da mitologia, se não me engano, mitologia romana, que é o deus da guerra, o deus Marte, que é o mesmo significado do nome Márcio. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do sistema solar. Batizado em homenagem ao deus romano da guerra, muitas vezes é descrito como planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Então, Marte, o solo dele é vermelho porque existe um elemento químico chamado óxido de ferro, que são basicamente dois oxigênios e um ferro. Não, são quatro ferros e dois oxigênios, agora que eu tô lembrando. Marte é o segundo planeta mais parecido com a Terra, porque, tipo assim, as temperaturas lá chegam. A máxima temperatura que já foi chegada lá em Marte, se não me engano, foi 140 a 200 graus Celsius negativos. É muito frio? É muito. Só que as temperaturas mais quentes registradas foram 25 graus Celsius, que é a temperatura média aqui no planeta Terra. Então, todo o depósito de água, essas coisas, estão armazenadas nas geleiras dos polos de Marte. Para quem não sabe, as missões, né, a missão Artemis, as missões Starship, que vão mandar o homem para Marte. A atmosfera de Marte é uma atmosfera muito rarefeita, que tem, tipo assim, 90% composto por dióxido de carbono. Então, tanto a atmosfera quanto a solo são tóxicos. Então, é por isso que é difícil habitar. A atmosfera de Marte é muito rarefeita, o campo magnético dele é muito, mas muito pequeno, então as condições de vida seriam muito difíceis da gente habitar. Então é por isso que nós estamos indo, né, para lá agora, porque a gente não tem muito tempo para esperar para a gente chegar até lá. Eliseu, Opa. agora fez. O Júpiter, ele é o Liga, maior planeta do sistema solar. Opa, Nicolas, falou alguma coisa? liga sua câmera. Beleza. Bom, o Júpiter, ele é o maior planeta do sistema solar.
tanto diâmetro e quanto massa. E se o quinto mais próximo ele é o quinto planeta mais próximo do Sol. Ele possui menos de milésimo de massa solar, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. E é um planeta gasoso, né? Que não contém vida, né? Ele não pode conter vida nem para ser humano. Junto com Saturno e Urano e Netuno. Bom, Júpiter é um planeta gasoso, como o Eliseu falou. Ele é quase um planeta quase impossível, a palavra é humanamente impossível de obter vida. Por quê? A temperatura lá, nas primeiras camadas de gases dele, passam de 500 graus. A radiação que esse planeta libera é absurda. Júpiter também, se eu não me engano, é o segundo planeta com mais luas do sistema solar. Não vou lembrar quantas luas é. A composição de Júpiter é hidrogênio, ferro, níquel, hélio, nitrogênio líquido, hidrogênio líquido, oxigênio e enxofre. Esse negócio aí que parece um olho em Júpiter, nós chamamos a Grande Mancha Vermelha. É uma grande tempestade que ocorre no planeta há mais de 400 anos. Os ventos lá em Júpiter podem chegar para sair dos 1.000 a 600 km por hora. Os polos de Júpiter são grandes oceanos de hidrogênio líquido. Tem teorias que dizem que o núcleo de Júpiter é rochoso, mas a gente não sabe porque é quase impossível chegar lá. Quanto mais você desce em Júpiter, maior a pressão aumenta, né? Porque maior é a camada de gases que vai te colocando para baixo. Nicolas, e cientistas falam que até a metade de Júpiter, se cortar o Júpiter metade, ainda nem vai ser maior que a Terra ainda. A Terra ainda não vai ser maior que Júpiter ainda a partir da metade. A própria mancha vermelha é maior que a Terra, né? Verdade. Saturno. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e é o segundo maior do sistema solar, atrás de Júpiter. Pertence ao grupo dos gigantes gasosos, possui cerca de 95 massas terrestres. A órbita é uma distância média de 9,5 unidades astronômicas. Para explicar aqui, eu acho que é uma dúvida que deve ter aparecido aí para vocês, é o que seria essa unidade astronômica. Unidade astronômica é uma unidade de medida que nós usamos na astronomia, obviamente, né? Nós chamamos elas de UA. Não vou lembrar, se eu não me engano, acho que são 1 bilhão, alguma coisa assim, de quilômetros. Então uma UA é 1 bilhão de quilômetros de distância. U de unidade e A de astronômica. Então, unidades astronômicas é uma unidade de medida que nós usamos para uma unidade muito grande. Saturno, muitas pessoas conhecem ele como o o segundo gigante gasoso ou o Senhor dos Anéis. Esses anéis dizem que eles se formaram por luas, né? Antigamente, Saturno tinha muito mais luz do que hoje, mas essas luas foram se colidindo e esses pedaços de rocha e gelo foram se atraindo pela atração gravitacional de Saturno. Então se formou essa coisa linda que fica em Júpiter, né? Que no caso é um anel. A composição de Saturno é quase a mesma de Júpiter. Quase todas as coisas que nós falamos sobre Júpiter são relacionadas a Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar e é o que fica logo atrás de Júpiter. Esquecemos de falar algo. Entre as órbitas de Júpiter e Marte, isso aqui é complementar, tá? Mas a gente não colocou. Fica o que chamamos de cinturão de asteroides. Como que fala? É um evento astronômico que acontece que pedaços de meteoroides, orbitam o Sol, mas não como planetas. São vários pedaços, milhares de pedaços de rochas com o tamanho de um carro, que ficam orbitando ali entre as órbitas de Marte e Júpiter. Nós chamamos de cinturão de asteroides. Agora é você. Bom, o Urano, ele é o sétimo planeta a partir do Sol. E também ele é o terceiro maior e o quarto mais maciço dos oito planetas do Sistema Solar. E também ele foi nomeado em homenagem ao deus grego do céu Urano. Então, vamos ver. O Urano, ele já não é mais permitido vida também. Pois não é por causa do seu calor e também não é por causa do seu gás gasoso. É por causa do seu frio. Muito frio. É muito frio. Pessoas já me perguntaram por que
os planetas têm essa cor. A cor dos planetas predominantemente sobre a composição do planeta. Então, Urano tem essa aparência azul esverdeada por causa de um elemento que chamamos de metano. O metano que dá essa aparência esverdeada. Urano é um dos planetas mais frios do sistema solar. É um dos quartos gigantes gasosos do sistema solar. Netuno. Netuno é o oitavo planeta do sistema solar, o último a partir do Sol, dessa classificação. De Plutão. Para a categoria de planeta não, em 2006, pertence ao grupo dos gigantes gasosos. Possui um tamanho ligeiramente menor do que Urano, mas maior. Maior massa equivalente a 17 massas terrestres. Então, Netuno é o penúltimo planeta depois do Sol. É do planeta mais frio. É um dos gigantes gasosos. Os ventos lá são muito grandes. Netuno, se eu não me engano, tem 6 a 14 luas. A massa dele é equivalente a 17 massas terrestres. Então, a massa dele é 17 terras juntas da massa total desse planeta. Só que mesmo ele tendo toda essa massa, ele ainda não é o planeta mais denso, né? Que no caso é a nossa Terra. Plutão. Formalmente designado 134.340, Plutão ele é o planeta anão do Sistema Solar e o nono maior e 10º mais maciço objeto observado diretamente orbitando o Sol. Bom, o Plutão ele não é muito de falar, mas o Plutão ele é o planeta mais pequeno que tem no nosso planeta solar, né? Que tem no nosso Sistema Solar. Provavelmente existem planetas muito menores que Plutão, entre outros. É. E o Plutão, ele também é o último planeta do Sistema Solar, que ele é o mais distante. Então, tipo, eu acho que até uma câmera da NASA é capaz de ser destrutiva se ela conseguir encostar no Plutão. Pois por causa do seu frio e também por causa do. Tamanho. Como que fala? Plutão, para vocês terem ideia, Plutão ele é menor do que a Lua. Plutão, o tamanho dele é tão pequeno que se a gente pegasse Plutão e colocasse em cima dos Estados Unidos, os Estados Unidos seria maior do que Plutão. Pra tu ver que o Plutão é tão pequeno, né, mano? Coitado do Plutão. Plutão, se eu não me engano, o nome dele foi um astrônomo que ele tinha descoberto Plutão. Aí a filha dele tinha dado esse nome para ele. Sabe quanto que os astrônomos deram de dinheiro para nomear esse planeta? Quanto? $100. $100. Nossa, só? Para nomear o planeta. Nossa, mano, que bosta, Então a velho. gente acaba por aqui, né? Não por aqui. Falta mais uma coisa. Agora a gente vai falar do último objeto aqui astronômico depois de Plutão. Os cinturões de Kuiper. O cinturão de Kuiper é a mesma coisa que o cinturão de asteroides. São vários cometas que orbitam na órbita de Eris e Plutão. Uma curiosidade, Plutão não é o único planeta não do sistema solar. Nós temos Eris, Ceres, Hereron, alguma coisa assim, mas ele não é o único. Então a gente chega por aqui. Elisa, pode parar a gravação? Então, gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para dar uma força aí. Falou, galera. Tchau. Falou, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.